Lucas capítulo 19, versículos 28 a 40 e também Zacarias capítulo 9, versículo 9 ao versículo 10. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando ia chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem um animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia as suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinham visto. Eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Também Zacarias capítulo 9, versículos 9 e versículo 10. Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde, e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Nós estamos no domingo que celebra o chamado Domingo de Ramos, ou seja, o último domingo antes da celebração da Páscoa, o domingo em que os evangelhos anunciam que Jesus está entrando na cidade de Jerusalém. E é importante lembrarmos que quando havia a festa da Páscoa, todo Israel subia para Jerusalém justamente para participar desta festa. Jesus também subiu acompanhado dos seus discípulos. E é importante percebermos que isso mostra uma certa mudança no ritmo ou no rumo daquilo que Jesus vinha fazendo. Se você ler todo o Evangelho, você vai encontrar Jesus desenvolvendo o seu ministério, quase sempre entre as pessoas simples da Galileia, e agora, uma semana antes da festa da Páscoa, ele está indo para Jerusalém, que era o centro político, o centro econômico e também o centro religioso de Israel. Ou seja, Jesus está entrando no lugar onde o poder é exercido. E essa é a realidade que esse domingo nos traz quando nós olhamos para a entrada de Jesus em Jerusalém. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para 2 aspectos que esse texto nos traz. Primeiro, nós vamos olhar as atitudes
do povo em relação a Jesus. O que é que eles fazem, como eles se comportam, como eles estão entendendo aquela cena. E depois nós vamos olhar para qual é a atitude de Jesus, como é que Jesus entende essa cena em que ele participa. Vamos começar pela atitude do povo. O texto nos diz que uma grande multidão ia com Jesus. Era como se tivesse formando um cortejo, né? Era um cortejo que dava bem a dimensão da popularidade de Jesus. E o texto nos mostra que na medida em que Jesus se aproximava da cidade, cada vez mais aumentava a quantidade de pessoas. O cortejo foi sendo cada vez maior, cada vez mais as pessoas estavam aderindo àquela ida de Jesus para a cidade de Jerusalém. E eles então começam a fazer uma afirmação, uma proclamação, e eles começam a dizer: bendito o rei que vem, bendito o rei que vem. Vocês acabaram de ler o texto do Salmo 118, que fala exatamente sobre isso. O rei que viria e que entraria pelos portões da cidade e seria recebido como aquele que vem em nome do Senhor. E essa é a reação das pessoas que estão no cortejo junto com Jesus. Bendito o rei que vem. A saudação aclama a Jesus como rei. E essa expressão que aparece aí, bendito o que vem, a palavra bendito é a expressão de boas-vindas que os judeus usavam àqueles que eram os grandes vencedores nas batalhas. E quando eles voltavam da batalha, eles eram recebidos com essa saudação: benditos. E agora estão fazendo a mesma afirmação para Jesus: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus é recebido como aquele que é enviado de Deus, como o rei messiânico, como nós vimos no Salmo 118. Mas aqui há uma afirmação que é muito perigosa, porque quando eles afirmam bendito o que vem, bendito o rei que vem, eles estão afirmando que Jesus é o rei de Israel. Mas naquele momento, quem dominava Israel não era Jesus, não eram os judeus. Quem dominava Israel era o Império Romano, e ele tinha o seu poder exercido por meio da força em todo o território de Israel. E Jerusalém era o centro desse poder, era onde ficava o representante do Império Romano e que ditava todas as normas de como as coisas deviam acontecer. Mas com a esperança que as pessoas tinham em Israel, de que viria o rei, e esse rei seria o grande libertador de Israel, eles então aclamam Jesus como o rei de Israel. Isso é a evidência mais clara de que o povo, as pessoas que estavam aclamando Jesus, ainda nutriam aquela esperança nacionalista de que Jesus seria o libertador de Israel do Império Romano. Eles achavam que Jesus seria um tipo de libertador político, mais ou menos no mesmo patamar que nós temos na história de Israel, de quando Jesus levantou Moisés para libertar o seu povo debaixo do domínio, no caso lá do Êxodo, do domínio do Egito e do faraó. Essa era a expectativa. Mas eles estão aclamando Jesus como rei, e é justamente sob essa acusação que Jesus depois vai ser condenado, como sendo rei dos judeus. É como se Jesus estivesse sendo aclamado como aquele que se opõe ao Império Romano, que é contra o Império Romano. E quem conhece um pouco a respeito de qualquer tipo de dominação, sabe que isso não é de maneira nenhuma tolerada por aqueles que estão exercendo o poder. E por isso, a entrada pública de Jesus
em Jerusalém, da maneira como o texto nos mostra, é uma afronta ao Império Romano, e a forma que ele é recebido pelas pessoas faz com que isso seja ainda mais problemático, porque era visto como alguém muito perigoso. Como as pessoas estão apoiando esse sujeito para que ele seja autoridade? Podemos dizer que essa é a perspectiva desse episódio, visto a partir da atitude do povo. Mas será que Jesus vai se adaptar a essa expectativa? Não, não vai. Quando nós olhamos para a atitude de Jesus, nós vamos ver que as coisas do ponto de vista dele são completamente diferentes. Primeiro, nós não vamos encontrar no texto Jesus rejeitando o título de rei. Ele não diz assim: olha, não falem isso porque isso é perigoso, não falem isso porque vão me prender, não falem isso porque o Império Romano não vai gostar. Não, Jesus de maneira nenhuma rejeita o título de rei, mas com a sua ação que é descrita nesse texto, Jesus repudiou as ideias militares e políticas do povo. Como que nós podemos ver isso? Jesus entra na cidade montado num jumentinho. O texto faz questão, né? Nós lemos o texto de João, que é mais conciso, mas o texto de Lucas faz menção de toda a preparação deles irem buscar o jumentinho, de dizerem que era para o Senhor. E quem é esse Senhor? Jesus, é o rei, é aquele que está investido de autoridade pelo próprio Deus. E agora ele entra na cidade, mas ele entra montado num jumentinho. Jesus desmonta toda a pretensão de violência e toda a pretensão de realeza do ponto de vista humano. As suas intenções eram intenções pacíficas. E aí agora você vai entender por que nós lemos Zacarias 9. Você viu lá, ele virá e ele trará a paz. Jesus não vem para trazer guerra, Jesus não vem para incentivar a luta contra o Império Romano, ele vem para trazer a paz. O próprio Jesus diz isso. Você encontra essa expressão que é extremamente conhecida pelas pessoas nas igrejas, lá no Evangelho de João, quando ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz de Jesus é diferente da paz política, da paz do mundo. A paz do mundo é sempre uma forma de conter qualquer tipo de guerra. A paz do mundo é sinônimo de ausência de guerra. A paz de Jesus é aquela que supera qualquer tipo de guerra. Há uma expressão usada por um pastor metodista, muito amigo meu, reverendo Luiz Carlos Ramos. Eu gosto sempre de lembrar da frase que ele usa quando chega nesse período do domingo de Ramos. Por sinal, o sobrenome dele também é Ramos. Então há uma frase dele que é muito tocante e que mostra muito bem isso e que explica esse texto. Abre aspas, ele diz assim: Jesus nos ensina que é possível trocar a guerra pela paz, o ódio pelo amor, a ostentação pela humildade, o autoritarismo pelo companheirismo, a intolerância pelo respeito, o rancor pela mansidão, a exploração pela solidariedade, o cheiro da morte pelo aroma da vida. Fecha aspas. Essa expressão mostra exatamente que tipo de Messias era Jesus, e por isso nós podemos retomar o texto lá de Zacarias. Jesus é aquele que é justo, é aquele que é salvador, mas ao mesmo tempo é aquele que se apresenta com a humildade de alguém que vem com uma missão definida por Deus. Zacarias atribui ao Messias que viria as qualidades daquele que traria a paz, que traria a justiça que vem de Deus,
que traria salvação, que liberta o oprimido do temor e do medo, mas ao mesmo tempo traria a humildade que marca a obediência a Deus. Isso é exatamente o oposto da ostentação de poder que era encontrada em Jerusalém. Jesus se apresenta como alguém absolutamente outsider, fora do padrão, traz outros valores, outras ideias, outra pregação. Jesus proclama o reino de Deus, não dominação. Por isso ele é recebido pela população com uma expectativa que não é a que ele traz, mas ao mesmo tempo ele se apresenta como aquele Messias proclamado em Zacarias capítulo 9. Só para você perceber como as coisas são antagônicas nesse texto, em Jerusalém estavam os principais líderes da cidade, e principalmente o representante do imperador romano, de César. E os líderes da cidade tinham um projeto de serem entendidos e recebidos como deuses. Isso estava inclusive na moeda que era cunhada pelo Império Romano. César era apresentado como o Filho de Deus na terra. Essa era a perspectiva dos líderes da cidade. Jesus, ao contrário, é um Deus que se faz ser humano. Anda no caminho contrário daquele que era a expectativa dos líderes da cidade de Jerusalém. Ele é aquele que traz vida abundante a todos, e a sua oferta de paz contraria os interesses dos poderosos de Jerusalém. E Jesus vai ser morto justamente sob essa acusação, de que ele estava causando sedição, e ele estava fazendo com que as pessoas se rebelassem contra Roma. Jesus não fez isso, mas ele foi condenado dessa forma, ele foi entendido dessa forma pelos poderosos da cidade de Jerusalém. E eu gostaria de chamar a atenção, depois de vermos as atitudes do povo e também as atitudes de Jesus, chamar a atenção dos irmãos para uma expressão que Jesus fala no finalzinho do texto. Aqueles que estavam ali e que eram seus opositores falam assim para Jesus: mestre, fala para as pessoas se calarem, porque isso que está acontecendo vai causar problema para o Senhor. E você percebeu qual foi a resposta de Jesus? Jesus diz assim: se os seguidores dele se calarem, as pedras clamarão. Aqueles que adotam a proposta ensinada por Jesus nos evangelhos devem sempre renovar esse compromisso que nós encontramos em Jesus, compromisso com a paz, com a solidariedade, com o acolhimento e principalmente com o amor ao próximo. Esses são os seguidores de Jesus. Mas se os seguidores de Jesus se calarem, as pedras clamarão. E olha, infelizmente nós temos que reconhecer que nos nossos dias, lamentavelmente, há muita gente nas comunidades de fé comprometidas com projetos não de vida, mas com projetos de morte, comprometidas com projetos de dominação. Nós estamos estudando aqui na escola dominical a teologia do domínio, que é exatamente isso, uma proposta de dominação a partir da religiosidade. Cada vez que isso acontece, cada vez que não é a paz que é valorizada, mas o domínio, o poder, cada vez que isso acontece é uma vergonha para o Evangelho de Jesus. E mais, cada vez que isso acontece e que pessoas que nem sequer têm algum compromisso com Jesus se opõem a esse tipo de ideia, são essas pessoas as pedras que estão clamando contra aqueles que deviam estar ao lado do ensino de Jesus. Para cada cristão comprometido com o reino, infelizmente encontramos muitos outros envergonhando o seu Senhor e Rei. Gente
não comprometida com a igreja, não comprometida com o reino de Deus, reproduzindo o que ela deveria viver, reproduzindo valores contrários ao que a igreja deveria adotar, é sinônimo de pedras clamando. Temos nesse texto a reação do povo que não entendeu quem era Jesus. Temos Jesus explicando quem Ele é e o que Ele traz. Ele é aquele que é o Messias que traz a paz. E nós, que nos comprometemos a seguir o exemplo de Jesus, precisamos alinhar a nossa maneira de compreender a realidade e de adotar os valores do reino na nossa vida, para que nós não sejamos como esses que eu acabei de dizer, que se opõem aos valores do reino e que até provocam pessoas que às vezes, até sendo contrários a Deus ou ateus, são mais cristãos do que alguns que se dizem cristãos. Que a nossa atitude seja de alinhar a nossa vida, o nosso compromisso com os valores aprendidos de Jesus, e isso passa necessariamente por esses valores que nós encontramos no Evangelho: a paz, a solidariedade, o companheirismo e principalmente a ideia de vivermos o amor ao próximo. Que Deus possa abençoar os irmãos e as irmãs, e que nesse domingo de Ramos nós possamos também receber a Jesus, não com aquelas intenções do povo que o recebeu, mas como o verdadeiro Rei, o soberano sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.